Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma meditação Rudá. Nós da Terra de Rudá sentimos muito satisfeitos em tê-los aqui mais uma vez, lembrando que toda segunda-feira às 18 horas no Instagram, mas ao longo dos 7 dias da semana, às 18 horas, onde quer que estejamos, né, ou em qualquer momento do dia, de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, que a gente possa ter 3 minutos, 5, 10, 15, uma hora, duas, enfim, o tempo que for possível, o local que for possível para a gente poder fazer meditação. Lembrando que a nossa meditação é tão simples quanto possível, que é desenvolver um estado de atenção, um estado de observação. Muitas vezes a gente usa a respiração como um instrumento facilitador, né? Mas pode ser tão somente estado de observação pleno das coisas que estão acontecendo dentro da gente e fora da gente, né? Ao longo do tempo, a gente vai vendo que essa observação vai se aprofundando e a gente vai tendo experiências mais profundas em relação à nossa essência. Eu vou trazer a Lígia, que hoje ela vai conduzir o tema da meditação. Que quem quiser informações sobre os nossos retiros, tanto desse ano quanto do ano que vem, entrar em contato com Rosa Valgode. Fala, Oi, tudo bem? então, estava falando aqui, quem quiser saber informações sobre os nossos retiros, tanto desse ano quanto do ano que vem, entrar em contato com Rosa Valgode no WhatsApp DDD 21 985058500. Quem quiser também fazer parte dos nossos trabalhos gratuitos via WhatsApp, pelo Tornar-se Presente, né? Também falar com a Rosa no DDD 21 985058500 no WhatsApp. Bem, passo a bola aí para a Lígia, que temos muito que conversar sobre o tema da semana. Então, vamos conversar. Oi, pessoal, boa noite, prazer estar aqui. Oi, homem. Acho que antes de conversar sobre o tema, eu só ia lembrar uma coisa. Estava pensando esse final de semana, eu nem cheguei a comentar isso com você, de falar aqui no nosso encontro, para a gente convidar pessoas, amigos e conhecidos para participarem do Tornar-se Presente, ou pelo menos da nossa meditação. A gente está num tempo, né, tão de mudanças tão intensas, de coisas, né, possibilidades da gente dar saltos, então da gente poder mobilizar mais pessoas, e aí quem está com a gente aqui poder mobilizar, claro, né, sem nenhuma doutrinação, que isso não presta, mas a gente sempre conhece pessoas que têm a afinidade, né, pelo caminho, então de convidar para participar com a gente do Tornar-se Presente e segunda-feira aqui da nossa meditação. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos Então, lá. pessoal, primeira coisa, eu vou comentar aqui, como sempre, o céu astrológico de hoje, de agora, é, porque ele nos inspira o tema do nosso trabalho pela semana fora, né? Então, a gente tem um Saturno fazendo conjunção com Netuno em Áries e em oposição à Lua, que está em Libra. Nós temos um Urano fazendo quadratura com o Sol, um Plutão em oposição a Vênus e um grande triângulo ou trígono em signos de ar, envolvendo a Lua, Urano e Plutão, e o que a gente chama de retângulo místico, que envolve novamente a Lua, Plutão, a Vênus e a conjunção Saturno-Netuno, esse retângulo místico, então, nos elementos de fogo e de ar. Bom, esse grande triângulo e o retângulo místico, eles se mantêm, então, estão sendo insistentes de se manter no céu, como foi conversado na segunda-feira passada, que foi você que conduziu aqui, e você falou deles, né? E nós até postamos uma linda imagem do mapa de segunda-feira, aqui no Instagram. Estava bonito mesmo de se ver, como continua bonito, né? E essas figuras geométricas, né, pessoal, só para relembrar, falam de um favorecimento energético especial, porque, né, constelam na nossa psique,
né? Uma energia para o nosso desenvolvimento consciencial poder avançar, favorecendo a nossa lucidez, a nossa visão mais clara, né? Enquanto, simultaneamente, forças arquetípicas, então, de planetas transpessoais, Saturno, Netuno, Urano e Plutão, desafiam, né, as forças dos planetas pessoais, Lua, Sol e Vênus, né? Então, vamos lembrar que os desafios, né, a nossa pessoalidade está sendo desafiada bastante, então, vamos lembrar que os desafios, ou os aspectos pessoais estão desafiando os transpessoais, as duas coisas acontecendo, né? E lembrar que esses desafios são oportunidades, sempre, para que a gente faça escolhas, né? Para cada um de nós poder fazer as suas escolhas, porque tem um desafio, eu tenho que escolher para que lado que eu vou, né? E que essas nossas escolhas sejam impulsionadas pela luz da nossa consciência, né? Porque se forem pelas sombras, a gente sabe que tanto a luz quanto a sombra geram efeitos, consequências, né? Realidades. E essas realidades geradas, elas, na verdade, expressam as origens delas em nós. Quer dizer, tem uma coisa que se fecha nesse processo, né? Então, o tema de hoje, que vai ser extensivo até o próximo domingo, inclusive, né, fala assim: quando conteúdos psíquicos individuadores, quando conteúdos psíquicos individuadores, e aí o que a gente quer dizer com essa palavra que eu até custei para falar, individuadores, né? Que são expressos pelo grande triângulo e o quadrado místico, eu acho que persistentes no céu, né? A gente pode falar assim. Esses conteúdos são os que nos favorecem nos tornarmos essas pessoas não divididas, essas pessoas inteiras, em que aquilo que cada um de nós consegue se manifestar externamente em tudo que a gente vive. Isso é que a gente ser um ser inteiro, né, em manifestação. Então, quando esses conteúdos psíquicos individuadores pedem passagem e são reprimidos, ansiedades perigosas, via de regra, acometem indivíduo e sociedade num binômio medo-agressividade. Bom, o comentário sobre esse texto diz: quem ignora a trama metabólica do inconsciente coletivo corre o risco de ficar refém de desassossegos reativos ao Dharma. Bom, então, como sempre comentamos aqui na Terra de Rudá, né? A paisagem astrológica no céu é um comunicado, é uma sinalização sobre as forças arquetípicas que estão sendo ativadas psiquicamente em nós num determinado período. Trata-se de um GPS psicoespiritual, né? Essas orientações astrológicas é um verdadeiro GPS psicoespiritual, é uma tecnologia divina, sagrada, que fica a nosso dispor e que tenta nos mostrar, para nos ajudar, por um processo de correspondência céu-terra, né? Divino em nós aqui, porque também o somos, né? E que não tem explicação essa correspondência segundo a racionalidade científica antiga que ainda domina, não dá para explicar por que tem essa correspondência, mas ela existe, né? Sempre existe, e é para nos ajudar apontando o caminho para ampliarmos e elevarmos a nossa consciência, né? É uma a ampliação da nossa consciência é uma condição gradativa que vai sendo construída aos poucos e totalmente necessária para nos tornarmos esses seres não divididos ou seres individuados, não é? A gente sabe disso. Então, aumentar a consciência para que cada ser, então, humano, cada ser humano possa manifestar na sua vida diária e comum, não é nos momentos que são considerados extraordinários, mas na vida cotidiana mesmo, né? Para que cada um, cada vez mais, possa manifestar a integridade do seu ser, logo, a potência do amor que cada um de nós traz dentro de si. Como a gente tem reiterado várias vezes, eu não estou falando do amor romântico, aquele dos filmes e das novelas, é o amor enquanto consciência de ligação profunda, né, com todos os seres, né? Então,
para que essa potência do amor em nós possa se manifestar sem aquela divisão entre dentro e fora, né? Sem a divisão vida privada, vida pública, né? Que as coisas possam ter uma inteireza na sua manifestação, já que as coisas são produzidas por nós aqui. Bom, nós já sabemos que nós temos um impulso forte, muito forte e natural da nossa alma, exatamente para a gente realizar esse processo. A gente tem uma força que nos leva para ele, para trabalharmos em nós mesmos o que é necessário para que tudo isso possa se cumprir, a nossa individuação. Mas esse impulso é severamente impactado pelas dificuldades internas, dentro da gente, e externas, que dividem os nossos desejos, os nossos pensamentos e ações, retardando esse processo de individuação em todos nós, né, que fazemos parte dessa, na verdade, de uma grande família humana, né? E esse GPS astrológico é necessário porque a maior parte das pessoas, né, é impactada assim, exatamente porque vive ausente de si, né? Se a gente estiver em contato, tiver em observação, por isso que a gente medita, né, para melhorar a qualidade de contato com a gente mesmo, a gente vai percebendo as coisas dentro de nós. Mas se as pessoas vivem ausentes de si, então a gente precisa muito de GPS e outras coisas que nos ajudem, né? E as pessoas que ficam ausentes de si não se dão conta que existe um projeto maior, uma agenda sagrada a cumprir, né? Que não é termos poder para ter prazer, mas a agenda quer que a gente se desenvolva para a gente ter o prazer de ser, o prazer, que é uma expressão da terra de Judá, prazer. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? Esse prazer inteiros, né? Então, o céu nos sussurra nos ouvidos o pedido de passagem, dizendo, olha, é tempo disso aqui se desenvolver em cada um e cada uma, para que o natural processo pessoal e coletivo possa avançar. Porque sem essa integração desses conteúdos, a coisa não acontece. A consciência ampliada de uma pessoa impacta espontaneamente, no melhor dos sentidos, toda a sua família. A todos com que essa pessoa que ampliou sua consciência se relaciona, e ela também emana inconscientemente uma energia alinhada cada vez mais com a fonte primordial. Quer dizer, o fato da pessoa se tornar inteira, ela se torna um agente deflagrador de inteireza simplesmente porque ela está sendo inteira. Mas o inverso acontece proporcionalmente. Uma pessoa que não faz o trabalho em si, permanecendo dividida, é também uma usina geradora, só que agora é geradora de sombra para o entorno. E essa sombra não vai impedir que esse processo um dia se consolide na inteireza dos seres, mas retarda o processo e o torna muito doloroso para os outros, que estão distraídos de si, igual a própria pessoa, e com tempo para ela mesma. Daí que o nosso texto diz, quem ignora a trama metabólica do inconsciente coletivo e, portanto, reprime aquele impulso, porque não o vive, né? Corre o risco de ficar refém de desassossegos reativos ao Dharma. Ansiedades perigosas, via de regra, acometem indivíduo e sociedade num binômio medo-agressividade. Trama metabólica do inconsciente coletivo. Isso. Trama metabólica Metabólica do do inconsciente inconsciente coletivo. Isso vai cair na prova, hein? Já está caindo. A prova já está acontecendo há tempos. E continuará. As ansiedades, o medo e a agressividade causam muito desassossegos, né? E manifestações, como a gente sabe, até físicas, né? A gente acaba adoecendo fisicamente. Essas coisas são manifestações semiconscientes, porque às vezes a pessoa saca por que ela está tendo aquilo, né? Ou inconsciente da autotraição, porque a gente não viver isso é uma autotraição, né?
Por que é autotraição? Porque a pessoa está deixando de realizar a razão mais fundamental da sua existência aqui. Bom, e eu quero lembrar uma fala que foi insistentemente repetida pelo Jung, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, depois que ela acabou, sobre o arquétipo de Wotan. Wotan é um deus da mitologia nórdica, que em outras culturas possui um outro nome. Ele e Zeus parece que são a mesma pessoa, mas o Jung falava muito da sombra de Wotan, porque tem um lado dele que é de exercer uma liderança, da abundância, de vários aspectos que são muito luminosos. Mas a sombra de Wotan era que o Jung se preocupava muito, que é caracterizada pelo desejo de poder, de dominação, pela agressividade e violência para conseguir esse poder, pela negação do amor e do afeto e da empatia. Enfim, todas as consequências da cisão entre masculino e feminino dentro de uma pessoa, de um ser ou de vários. O Jung falou muito disso, porque ele avisou que se não fosse trabalhado dentro de um número grande de seres humanos, naquela época a Europa era muito o centro do mundo, né? E tudo, se lá não fosse, ele dizia várias vezes, se lá não fosse muito integrado essa sombra de Wotan nas pessoas comuns, Wotan retornaria a se manifestar no mundo. E, de certa forma, a gente está vendo isso acontecer agora, porque Wotan está sendo provocado, já que tem uma onda representada nessa semana por esse grande triângulo e esse quadrado místico, tem uma onda energética que está nos levando, indubitavelmente, para a gente avançar e muito além do desejo de poder e da violência, em direção à integração e ao amor. Mas aí se levanta a sombra de Wotan, ou de Deus, ou de qualquer outro nome que a gente queira dar, para embarrear, para tentar impedir isso. Só que isso precisa ser um desafio para nós, e não medo, como querem. Bom, e aí eu queria aproveitar para recomendar, sabe, pessoal, vou falar, homem, daquele belo livro que eu amo, que eu descobri esse livro, assim, o livro me descobriu. Anos atrás eu entrei numa livraria para olhar, porque eu gosto de entrar em livraria, e de repente, sabe quando o livro chama? Um livro me chamou. E eu puxei o livro, e o livro se chama O Anel do Poder. E ele foi escrito por uma terapeuta que hoje é bem idosa, americana, mas de origem japonesa, chamada Jan Shinoda Bolen. Esse livro foi editado pela Cultrix. Eu nem sei se tem edição nova, mas se procurar, a gente acha na estante virtual. Esse livro, ele traz, sabe, todo um mito nórdico também, que deu, na verdade, que foi a grande inspiração ao Senhor dos Anéis, e que trata exatamente desse confronto entre o poder de dominação e o amor, entre o masculino cindido e um feminino que é representado na história pela filha do Wotan, do Wotan mesmo, é dele mesmo, que é a Brunhild. E é uma maravilha, e esse é muito atual, para a gente se inspirar e a gente compreender o que está acontecendo e se trabalhar. Bom, vamos também, eu acho que, nos relembrar da beleza desse grande triângulo e do grande retângulo, né? E exatamente que os absurdos no mundo, sempre foi assim, mas do mundo de hoje, né? E de algumas pessoas que nos cercam, algumas que a gente até gosta muito, né? Que a gente fica surpreso, são fricções, né? Que também aparecem no céu, então, para a gente acirrar o nosso investimento no desenvolvimento da nossa consciência e nesses processos todos, cada vez com mais garra, sem distrações e sem desânimo, né? Muito pelo contrário, vivendo para ser mesmo. A Suzana está pedindo para repetir o nome do livro. O Anel do Poder, a autora é Jean, Jean, Shinoda com CH, Bolen. É da Cultrix. Olha, eu tenho paixão por esse livro. Ele é um grande inspirador na minha vida, assim, para compreender esses processos, sabe? Bom, além disso,
nós temos para nos ajudar também o Calendário da Luz, que é um trabalho criado pela Terra de Rudá, inspirado, baseado no Xing, né? E a gente tem o hexagrama dessa semana para nos orientar, que diz o seguinte, é o hexagrama Água sobre Fogo. Ele fala assim, em época de florescimento cultural, convulsões ocasionais tendem a ocorrer, trazendo à tona males latentes na sociedade, o que, ao início, causa grande agitação. A gente está conhecendo isso aqui, né? Está reconhecendo. Entretanto, como a situação, em termos gerais, é favorável, esses males podem ser reparados e mantidos fora do alcance do público. Uma paz superficial volta a reinar. Porém, para quem sabe discernir, quer dizer, para quem tem lucidez, visão clara, e quem tem sentimento e razão integrados, entende que tais ocorrências são graves e não podem ser negligenciadas. Assim, se evita consequências nefastas, né? Bom, o que eu quero comentar aqui com vocês? O texto ele começa falando que em época de florescimento cultural, né? Quer dizer, é alguma coisa que está florescendo, que está brotando, tem uma coisa luminosa acontecendo, mas que as convulsões são comuns de acontecer, elas são temporárias, e fala ali ocasionais, mas porque elas estão trazendo o que estava subterrâneo de dificuldade na sociedade, que não era integrada, né? Então, mas esse início nos sinaliza exatamente que é natural que isso aconteça num processo de mudança mesmo, num processo de florescimento, né? Que faz parte dele, né? E que eu acho que o texto quer muito nos dizer é que a questão é nós ficarmos atentos e atentas, em observação, independente dos absurdos de quem tem poder ou deixa de ter, mas que a gente fique muito atento para a gente não ficar também se distraindo. Uma coisa é a gente saber o que acontece, outra coisa é a gente se distrair com o que acontece, né? Mas então, para a gente se concentrar onde nos for possível e na nossa vida pessoal, sem dúvida, né? De nós não nos contentarmos com uma paz aparente, superficial e confortável. Surge uma dificuldade, bota uns panos quentes aqui, deu a impressão que ficou tudo bem, tá ótimo, já está tudo resolvido. Não, o texto está dizendo assim, não é momento de fazer isso, né? É momento de não deixarmos de observar mais profundamente e honestamente, para poder enxergar, vou dizer até com maturidade, né? Porque se a gente é imaturo, a gente não quer lidar com problemas, né? Mas para a gente poder honestamente enxergar o que precisa ser curado, sanado, transformado em nós agora, no nível individual, no nível coletivo. Então, nada de empurrar com a barriga, né? Nada de dar ponto sem nó. Minha avó falava isso muito para mim, minha filha, a gente não dá ponto sem nó na linha, porque senão a gente não costura nada. Então, essa semana a gente tem que estar se lembrando disso, não é? A gente desejar a paz e o conforto, sim, verdadeiro. Aquele que nasce da integração das coisas subterrâneas e aí se manifesta na nossa vida, né? A lua nova, eu acho que em Virgem, que a gente teve nesse sábado, que continua vigorando essa semana, também é uma energia de limpar e purgar as coisas, de fazer a limpeza objetiva, e a metafórica, no sentido do nosso mundo interno, né? E a lua em Libra de hoje, eu acho que ela fala Libra de harmonizar, mas harmonizar através desse trabalho profundo, né? Então, acho que esse hexagrama é um bom recado, afinado, né? Com o céu, os dois, como a gente sempre fala, né? Às vezes dá a impressão que a gente foi lá e catou o hexagrama que se encaixa no que o céu está dizendo, e não é isso. E a gente fica sempre muito feliz de ver a correspondência que existe, às vezes, tão bonita entre o céu astrológico e o calendário da luz, o que nos confirma, é isso mesmo, é por aí. E aí nos dá mais confiança ainda de seguir o caminho juntos.
Pronto. Maravilha, que bom. Belo tema, profundo. Ah, Uma certa continuidade do semana passada, né? isso. Ele tem, a gente está, né, não tem uma coisa estanque, né? A gente está vivendo, na verdade, um processo mesmo, né? Que as etapas elas são se seguem. A Taruísa está falando aqui o Anel do Poder de Jean Shinoda, é isso mesmo. Tem um Bolem aí no meio, mas se acha assim, um Jean Shinoda. Então vamos lá. Pedir para todo mundo fechar os olhos, sempre lembrando quem tiver em condições de estar sentado, poder fechar os olhos, quem estiver andando, quem estiver no meio de transporte, e puder fechar os olhos, se não, vai de olhos abertos. Mas vamos pensar na possibilidade de nós fecharmos os olhos e vivermos uma pequena interiorização. Observar a respiração. Então, nesse momento, exato momento, dentro de você, dentro da sua psique, existem mestres, guias, amparadores, seres de múltiplas dimensões que te apoiam, que te sustentam, que te inspiram e que conversam com você ao longo de 24 horas pelos sinais que chegam através de coisas, pessoas, objetos. Sinta a presença. Sinta a presença desse poder gigantesco que é em você e reside dentro da tua subjetividade, do teu interior, da tua alma, da tua psique. Está se manifestando agora, ontem, amanhã, daqui a pouco e sempre. Sinta a presença. A presença. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos, onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Então, quero agradecer a presença de todos. Tenham uma bela noite, profunda, em estado de atenção, estado de observação. E muito obrigado por tudo. Obrigado, mulher. Obrigado a todos. Diga lá. Agradecer muito a presença de todo mundo, é sempre muito importante. Agradecer a você também pela condução da meditação, que foi profunda por aqui. E lembrar que a gente está sempre acompanhado pelos mestres e guias e tem o GPS. A gente tem tudo que pode nos ajudar para a gente viver de acordo com esse prazer imenso. É Gente, tenha uma isso. bela noite e até agora. Agora. Beijo, beijo. Tchau, gente. Você que salva